Fala, seus DBA, cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre Oracle. Hoje a gente vai falar sobre upgrade. Então, se você chegou aqui e não é inscrito no canal, se inscreve para ajudar a fortalecer o conteúdo. Curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho aí para estar recebendo notificações de novos vídeos e ajudar aí para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Então a gente vai estar falando de upgrade. A gente vai fazer o upgrade aí da versão 11G para 19C, ok? É um ambiente aí que não é CDB, tá bom? E a gente vai estar utilizando a ferramenta do Auto Upgrade, o Auto Upgrade.jar. É uma ferramenta aí que a Oracle disponibiliza para auxiliar nesse processo de upgrade, tá bom? Tudo ali, vinha ali de comando. Então a gente vou estar passando aí para vocês todos os detalhes dessa utilização aí no vídeo. Então bora pro vídeo, beleza? Bom, pessoal, vamos aqui então para a demonstração, certo? Eu tenho aqui o script que eu vou utilizar, né, um roteirozinho de todos os passos que a gente vai fazer, tá bom? Vai estar disponível aí para vocês, tá? No link na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês baixarem e também utilizarem. Tenho aqui uma conexão com o ambiente ao qual eu vou fazer a demonstração, tá bom? Uma conexão aqui SSH, só para facilitar a questão, né, de jogar os comandos para cá. Estou usando aqui o MOL, vocês podem utilizar o que vocês preferirem aí, tá bom? Tenho duas conexões aqui abertas que eu vou utilizar. Aqui eu estou minha máquina virtual. Esse ambiente é um ambiente virtualizado, né? Só para demonstração mesmo, tá, pessoal? Não tem nenhuma particularidade em ser virtual ou não, é só para poder demonstrar aí para vocês, tá? Então, uma máquina virtual aqui na minha máquina física, com VirtualBox. Uma máquina virtual de 4 GB de RAM, se eu não me engano, 80 GB de disco, já é o suficiente, tá bom? E aí conectado aqui só para demonstrar, tá? Então é isso, turma. Vamos aqui para a gente entender o nosso escopo, o nosso cenário, tá? Então a gente vai estar fazendo um upgrade, certo? Um upgrade do Oracle 11G para o 19C, tá? Por que para o 19C, turma? Porque o 19C é a última release aí que está tendo suporte. Então, se for sair do 11G, já vai para 19. Já pula 12 e vai para 19. Pula 12 e 18 já vai para 19, tá bom? Ambiente single instance, né, não é clusterizado e que não é CDB, tá bom? A gente está fazendo esse primeiro vídeo aqui para um ambiente saindo do 11G, né, que não tem arquitetura multitenant, para o 19C, que ainda suporta a implementação de um banco que não é CDB, tá bom? A gente vai estar utilizando como ferramenta do upgrade esse auto-upgrade.jar, tá bom? Que é um jar disponibilizado pela Oracle e auxilia nessa atualização, tá bom? Bom, de onde é que vem esse jar, né, pessoal? Esse jar, ele é disponibilizado pela Oracle, tá bom? É uma ferramentinha mesmo, é um arquivinho .jar, ele está até aqui já na minha máquina, tá bom? Eu vou estar disponibilizando esse jar para vocês, tá? Ele está disponível nessa DocID aqui da Oracle, tá? Eu fui lá, entrei na DocID, peguei a última versão e baixei e joguei aqui para dentro do meu servidor, tá bom? Eu vou estar deixando ele disponível aí também para vocês no link da descrição, tá? Esse aqui é o mais atualizado. Então lá nesse DocID tem o link para download do jar, eu fiz o download, certo? Joguei aqui para dentro da minha máquina. Como eu disse, vou estar deixando ele disponível para vocês também no link da descrição, tá? Até porque também nem sempre todo mundo vai ter acesso aqui às DocIDs da Oracle. Tá? Dentro dessa dinâmica, pessoal, o Auto Upgrade ele suporta aqui você, né, ir para algumas versões, tá? E aqui eu mencionei uma outra DocID, que nessa DocID fala, o Oracle ele pode sair de tal versão e ir para tal versão. Então nessa DocID informa como é que eu posso fazer esse upgrade utilizando o auto-upgrade.jar e quais são as versões que suporta através do auto-upgrade.jar. Tá? Então, você pode ir aqui tanto para 12, para 18, para 19 e para 21. Tá? Essas são as versões suportadas, né? As versões destino suportada quando você está utilizando a técnica com o auto-upgrade.jar. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, só para vocês entenderem e visualizarem aí o que é possível fazer com essa ferramenta.
Então, beleza. Feito essas observações, pessoal, qual que é o nosso ambiente, certo? Então, aqui eu tenho uma instalação, né? Tenho, na verdade, as duas instalações, tá bom? Eu tenho o SO aqui, Oracle Linux 7.5, e os SGBDs 11.204 e 19.3 instalados, tá bom? Dentro dessa máquina, desse sistema operacional aqui, tá? Porque a gente está saindo da 11 para 19, né? Então eu tenho que ter as duas versões instaladas, tá, pessoal? Para poder fazer o upgrade, certo? O meu banco de dados ele está no 11 e a gente está indo para a 19. Beleza? Então aqui eu tenho o meu ambiente conectado, né? Já deixei ele aqui, né, visualizando algumas informações para vocês verem, tá? Então aqui meu banco 11204, certo? Aqui ele se chama OSL, ele está open nesse momento, né? Fiz uma consulta aqui só para obter essa informação. Tenho aqui instalado os dois homes, certo? Tanto do 11 quanto do 19, tá? Vou estar deixando aí na descrição também os links para os vídeos do meu canal, onde eu ensino a instalar tanto o 11 quanto o 19, tá bom? Para vocês aí fazer essa atividade antes, caso não tenham feito. Então, tem que ter as duas, né? Tanto a source quanto a destino, tá bom? E aqui eu tenho também as minhas variáveis de ambiente, ok? Que, né, cada uma vai estar apontando para um home aqui diferente. Vou estar deixando esses arquivos também disponíveis aí para vocês, tá? Para vocês poderem, né, só rodar as variáveis, né, configurar as variáveis e rodar para ficar alternando. E eu tenho aqui o jar, tá? Tá, pessoal? O jar lá da doc, né? Essa doc aqui que eu mencionei, tá? Como eu disse, lá tem um link para o download desse jar. Eu já baixei e já está aqui na minha máquina. Copiem aí para a máquina de vocês da melhor forma que vocês acharem, tá bom? Não tem uma forma correta. O MOBA tem um SFTP aqui, eu já consigo fazer isso, mas vocês podem utilizar outros recursos. E esse jar vai estar disponível aí na descrição, tá bom? Num link aí na descrição. Beleza? Então, pessoal, a gente tem aqui todo o nosso cenário, né, contextualizado, de onde estamos, para onde vamos e a ferramenta que a gente vai utilizar. Beleza? Bom, continuando aqui no nosso roteiro, a gente vai começar a fazer o processo de upgrade, mas antes aqui uma observação, tá? Essa forma de fazer com auto-upgrade, turma, é uma das formas de se fazer, tá? Existem outras, eu até mencionei aqui que existe uma forma até mais simples, que é com o data pump, tá? Ele pode ser utilizado para você sair de qualquer versão para uma superior, tá bom? Ele é até mais simples, é uma forma mais simples e menos complexa de se fazer, porque você faz um export e um import e está tudo certo, tá? Homologa antes, vê se está tudo, porque está saindo de releases, né? Mudando de versões, quer dizer. Então, homologa antes, depois migra o seu produção. Tá? Então, o data pump é uma forma mais simples e menos complexa de você fazer um upgrade de versão, tá bom? Funciona para qualquer versão. Beleza, turma. Então vamos aqui iniciar o nosso processo de upgrade, tá bom? E aí a gente vai fazer algumas atividades antes, certo? Algumas atividades para o upgrade e algumas atividades depois do upgrade, tá? Deixa eu até colocar aqui. Eu coloquei aqui atividades para o upgrade, né? Atividades antes, para fazer antes. E eu vou colocar aqui atividades para fazer depois do upgrade, tá? Para dividir aí nosso upgrade em 3 momentos, tá? Então, primeiro o que a gente vai fazer antes, tá bom? O que a gente vai fazer antes? Como é um ambiente 11G, pessoal, esse ambiente pode ser que ele tenha um repositório do EM. Eu criei esse banco aqui com repositório, recomendo vocês dropar antes, tá? Porque ele até vai ser inútil, ele não vai ser utilizado, né? Esse repositório. Por quê? Porque agora tem a versão Express nativa e o Enterprise Managed Cloud Control. Essa versão aqui, que vinha no 11, não existe mais, tá? A partir do 12. Então, vocês têm, é importante que dropar, porque não vai utilizar mais, tá? Então, eu vou aqui, na verdade não vou entrar no banco, vou rodar as variáveis do 11, ok? E vou executar esse processo de dropar, tá? Então eu vou copiar aqui,
colar, na verdade ele vai mostrar ali o status, né? Esse é o comando de dropar. Ok. Ele vai pedir algumas informações aqui. Qual é o sítio? O RCL. Qual é o número do listener? Bom, deixa eu até já mostrar aqui. Eu tenho os dois listeners no ar, tá bom? Porta 1522. Então aqui eu tenho o listener do 11. Se eu rodar aqui as variáveis do 19 e ver o status novamente, eu tenho aqui o 19 no ar também, tá, turma? Então, 1522. A senha do sys é a senha que vocês definiram aí, né? No meu caso eu vou colocar aqui eu defini, e a do sysman também. Ele pede confirmação, tá bom? É só dar o Y e Enter. E aí ele vai fazer o processo ali de dropar, tá? Pode levar um certo tempinho. Vou deixar ele rodando aí, assim que ele finalizar a gente continua. Bom, finalizou aqui, pessoal. Ele leva um tempinho aí, tá? Mas no final ele fala que o repositório foi dropado com sucesso, tá bom? A próxima parte aqui é fazer esse purge da Recycle Bin, ok? É importante sempre fazer do seu banco de dados aí, principalmente se ele for muito grande. Eu vou limpar a tela aqui e rodar as variáveis de ambiente do 11. Vou entrar dentro do banco de dados, tá? E vou fazer esse purge Recycle Bin. Ele elimina os objetos que estão dentro da lixeira, tá, pessoal? Então, no meu caso que foi rápido, mas pode ser que demore um pouquinho para vocês, tá? Objetos que não são dropados com purge no final vão para essa lixeira. É isso aí, o Oracle tem uma lixeira também. E aí, conforme a rotação, eles podem ou não ser eliminados, tá? Então, a gente eliminou aqui, fez o purge da Recycle Bin. Um outro ponto, pessoal, eu vou até colocar aqui, que eu não coloquei, é checar Archive Log. Archive Log Mode, tá? Vou pôr aqui Archive Log List. Para o upgrade utilizando o auto-upgrade.jar, pessoal, é importante o seu banco estar em archive, tá? O meu aqui ele já está habilitado, tá bom? Então, se ele não tiver, você tem que habilitar. Se eu não me engano, ele vai reclamar lá do seu banco se ele não tiver em modo archive, tá? Então, é importante que esteja. Um outro ponto é validar a FRA, tá bom? Que ele reclama também se essa FRA não estiver configurado, tá? E aí a FRA, ela é composta por esses dois parâmetros aqui. Deixa eu até mudar a ordem deles aqui. Inclusive, quando eu executar um, ele já vai aparecer dos dois, mas eu vou executar aqui para vocês visualizarem. A FRA está localizada dentro desse DB Recovery File Dash e o size dela está aqui no DB Recovery File Size, File Dash Size, tá? Se a FRA não estiver configurada, pessoal, não vai funcionar, tá? Precisa estar funcional. E, além de estar configurada, ela precisa estar com um tamanho adequado, tá? No meu caso aqui, está com 4 GB, né? Pouco mais de 4 GB. Por quê? O processo de upgrade gera archive, tá? E esse local aqui, que é a FRA, ele valida e verifica se está com um valor aceitável aqui nesse parâmetro do dash size, tá bom? Com 4 GB, se eu não me engano, ele vai reclamar. Na minha máquina, eu tenho aqui, como eu disse para vocês, 80 GB, cerca de 80 GB, tá? O FRA está nesse barra aqui. Então, eu vou colocar aqui a minha FRA, o size com 20 GB, igual eu coloquei aqui. E aí, ele provavelmente vai deixar eu fazer a operação, tá? Então, ajustei aqui a FRA para 20 GB e aí ele vai deixar. Tá? Vocês têm que ajustar aí conforme o ambiente de vocês, tá bom? Então, tem que avaliar o espaço que você tem e colocar um valor considerável, tá? Para que passe pelo processo de upgrade. Se der algum erro, os logs de erro, você vai avaliar o log de erro, tá? Pode ser que ele esteja te indicando um valor subdimensionado da FRA. Se for isso, só vai lá, aumenta, e aí ele vai deixar passar. Beleza? Então essas são essas atividadezinhas aqui, antes de fazer o upgrade, tá bom? É importante fazer elas para que o upgrade dê certo. Agora as atividades para fazer o upgrade, pessoal. Bom, estamos saindo da versão 11 para 19, tá? Eu vou sair aqui do banco de dados. Eu criei uma pasta aqui,
auto upgrade, ok, está no meu home do Oracle aqui, tá? E nela aqui eu tenho o jar que eu apontei para vocês, tá? Todas as nossas operações a gente vai estar utilizando ele e chamando ele, né, conforme a operação necessária, tá? Então a gente vai estar sempre rodando ele na versão 19, tá, pessoal? Porque é a nossa versão destino, né? Então eu vou rodar as variáveis de ambiente aqui do meu home do 19, né? Se eu vier aqui echo Oracle home, vocês vão ver que ela está setada para o meu 19, tá? Então eu sempre vou estar chamando o auto upgrade desse cara aqui, tá? Como é um ponto jar, pessoal, a gente precisa estar com o Java, né? E a própria instalação do SGBD, pessoal, ele vem com o jar. Ele vem com o Java, tá bom? Então se eu vier aqui e chamar, né, o version no meu Oracle Home, que é esse caminho aqui, ó, ele vai mostrar para mim, ó, que a versão do meu Java é 1.8 dentro dessa instalação, tá? Pode ser que a sua versão nativa da instalação do sistema operacional esteja 1.8, mas recomendo você sempre estar chamando a versão, o Java, dentro da própria instalação do Oracle, tá bom? E a versão que precisa estar para rodar o auto upgrade é a 1.8, tá bom? Então, dentro da instalação já vai estar dessa forma, então é mais fácil, tá? Então, validando aqui, né? Qual que é a versão do Java instalado. Então já vimos aqui que é 1.8. Beleza, pessoal. Para a gente fazer o upgrade, a gente precisa gerar esse arquivo, ó, que é um arquivo de configuração. É dele que a gente coloca as informações, tanto do nosso source quanto do destino, ou seja, da versão de onde a gente está saindo para onde a gente está indo, tá? Esse comando aqui, java-jar, autoupgrade.jar, create sample file config, é ele gerando o arquivo de configuração que a gente vai utilizar, tá? Para fazer o upgrade, ok? Então eu vou executar esse comando, tá bom? Tá vendo? Veja que não tem nenhum outro arquivo aqui. Eu vou executar e ele vai gerar para mim o arquivo. Esse é o arquivo de configuração que a gente vai colocar todas as informações pertinentes do upgrade, tá? Tanto os homes, o nome do banco e algumas outras informações, tá bom? Então depois disso é ajustar o script, certo? Esse script aqui que a gente acabou de gerar, tá bom? Então vamos fazer o VI. E aí ele tem essa série de informações aqui, pessoal, ó, interessante. Você tem aqui algumas informações globais e algumas locais, tá? Essa informação global aqui de onde vai estar os logs, certo, do upgrade. Aqui, se eu estiver fazendo um upgrade, né, que é database number 1, né? Um upgrade, né, de um banco full ali, né, de um database que não é CDB ou CDB. E aqui algumas informações que a gente vai preencher agorinha. Tem esse outro formato aqui, que é um upgrade de unplug e plug, no caso de multitenant, ok. Tem esse database 3 aqui, number 3, que é um terceiro formato, onde você sai de um não CDB para um PDB upgrade, ou seja, ele vai converter um não CDB para um PDB, para um CDB, certo? E aqui, algumas outras opções de parâmetros, né, para você poder fazer o upgrade, tá? Nós iremos utilizar essa primeira aqui mesmo, tá bom? Que é o nosso caso aqui agora, onde a gente está saindo do 11 para o 19, sem CDB, tá? E aí a gente vai preencher essas informações aqui agora. Então, vamos lá. Essa primeira do Global Upgrade, ok? Ela já vem padrão, tá? Eu vou deixar desse jeito aqui. O meu Oracle Base é esse aqui mesmo, tá bom? Então ele vai criar essa árvore de diretórios aqui, esse restante, tá bom? Para poder colocar os logs. Se o seu Oracle Base não for esse, pessoal, muda, tá? O meu porque é o 01 mesmo. Então, esse é um parâmetro global e agora a gente vai fazer agitar os parâmetros para o upgrade mesmo do banco, tá? Então a gente vai estar utilizando esse do full, certo? Que é o mais comum. Então, esse upgrade logdir aqui é onde ele vai gerar os logs, tá bom? Desse upgrade, todos os logs relativos, a gente vai estar olhando os logs depois, tá?
Eu só vou apagar essa pasta employee aqui, porque não é do nosso banco, não é pertinente, tá? Pode apagar aí também. O CID, pessoal, é o CID do banco. Lembra que o nosso banco chama-se OSL? Então, eu vou colocar ali o OSL, é o CID do banco que está sofrendo upgrade. Aqui os homes, pessoal, ó, source e o target. O source, versão 11. Tá? Então, a gente vai colocar aqui o mesmo home que está lá no 11. Tá? Qual que é o home, pessoal? A gente viu olhando nisso, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês também. Ó. Dentro do meu arquivo de variável de ambiente, se eu vir aqui, rodar os arquivos de variável e ver echo Oracle Home, ele mostra para mim aqui qual é o meu home, tá? Apesar de estar uns 203 aqui, a instalação uns 204, tá, turma? Ignorem isso aqui. Então, eu vou colar aqui exatamente meu source, ou seja, o 11, tá bom? E aqui o target, o 19. Então, eu vou aqui, ó, rodar as variáveis de ambiente, echo Oracle Home, e aí ele mostra para mim qual que é o home, meu home 19, ou seja, o meu home target, certo? Então, eu vou apagar aqui tudo de novo e colocar o home ali, tá bom? Então, é dessa forma que vocês vão fazer. É claro, esse caminho dos homes aqui é conforme a instalação de vocês, tá bom? Isso aqui está dentro do padrão, então provavelmente vai estar desse caminho. Se não estiver dentro do padrão alpha, né, você tem que colocar conforme o que você colocou aí, tá bom? Start time, ou seja, você pode fazer um agendamento ou rodar agora. Eu quero que rode agora, né? Now, beleza. Upgrade node é nada mais do que o nome do seu host, tá? Que é onde está sofrendo, onde está o banco que vai sofrer o upgrade, ok? Aqui algumas outras alternativas que nós vamos habilitar, por exemplo, o TLRP, que é o que? Recompilar os objetos. Vou descomentar, porque eu quero que ele faça isso. Upgrade do time zone, eu também quero que ele faça, então vou descomentar e deixar o yes. E o upgrade target version, vou deixar aqui o sol 19. Por quê? Porque é o nosso target, certo? Então, esses parâmetros que a gente ajusta, tá, pessoal? Então, o dos logs, o seed, o home do source, home do target, ele vai startar agora o processo. O node do upgrade é a sua máquina, onde você está fazendo o nome dela, né? O meu aqui chama-se Oracle 12c, hostname, então lá, Oracle 12c, tá bom? O TLRP, quero que roda, desmarca e deixa o yes, time zone também eu quero que faça upgrade, desmarca e deixa o yes, e aqui só o 19, não o 21, tá? Upgrade target version 19. Vou sair salvando, beleza? Vou entrar novamente só para conferir. Bom, todas as alterações aqui permanecem, tá? Então, esse é o arquivo de configuração que vai ser utilizado, pessoal. Vou limpar a tela aqui para o nosso upgrade, tá? Então, a primeira coisa é gerar e depois editar ele conforme os parâmetros que a gente mostrou, tá? A outra coisa que a gente faz, pessoal, é o analyze, tá? Que é o quê? Fazer uma análise do banco, se ele está apto a sofrer o upgrade, tá bom? Nada mais é do que você, né, rodar ali, ele vai rodar alguns scripts para checar se é possível fazer o upgrade ou não desse banco. Então, da mesma forma, a gente vai estar chamando o jar na instalação, menos jar do upgrade, menos config, e aí já vamos estar passando o arquivo de configuração que acabamos de mexer, menos mode analyze. Tá? Então, eu vou pegar esse comando aqui, ok. Bom, né? Ali eu já estou com as variáveis configuradas, então vou rodar aqui mesmo assim, tá? Pessoal, esse arquivo de configuração, vocês viram que está lá no meu bar home, né? Toda vez que eu coloco o tio aqui, ele busca esse arquivo no home do meu usuário, tá? Então, quer dizer que ele está aqui dentro desse cara aqui, ó. Né? É o caminho aqui, ó. Eu chamei aqui anteriormente, né? Ele está dentro do home do meu Oracle. Então, tá aqui, ó, env, tanto do 11 quanto do 19. Estão tudo dentro do meu /Oracle. Quando eu faço essa chamada aqui, ó, ponto espaço til, ele vai procurar esse arquivo aqui
dentro do home do usuário que eu estou logado, ou seja, do usuário Oracle do SO. Então ele vai procurar esses caras aqui. Se ele existe, roda. Se não existe, não roda. Tá bom? Só para vocês entenderem esse comando. Então eu vou executar aqui o analyze. Ok. Então eu vou rodar aqui o comando do analyze, tá, pessoal? E aí ele vai começar aqui a fazer o processo de analyze para ver se tá tudo ok, tá? Quando ele começa, pessoal, ele entra aqui, ó, auto upgrade, ele mostra a versão, fala que ele foi carregado com as opções padrões, tá? E aí ele começa, start auto upgrade execution. Aí ele entra aqui como se fosse, né, num shell de upgrade, ó, tá? E ele fala aqui que um banco está sendo analisado, tá? Eu coloquei aqui ao final do meu arquivo, do meu script, pessoal, alguns comandos úteis, tá? Comandos gerais para você ver o que está acontecendo quando a gente coloca essa execução para fazer, tá? Aqui foi bastante rápido, não deu nem tempo de a gente fazer, tá? Mas a gente vai estar utilizando basicamente esse do LSJ, que é lista do job em execução, e esse do status, tá? Toda vez que eu rodo um comando aqui com o jar, né, que ele fez isso aqui, ele cria um job dessa execução, né? E aí você consegue ficar visualizando o que está acontecendo com esses dois comandos, tá? E aí a gente vai estar fazendo aqui, usando bastante eles. Nos próximos aqui a gente consegue pegar e aplicar, tá? Então fizemos aqui o config, ajustamos, aqui está o analyze, fizemos o analyze. Ao final da execução ele dá para mim os logs, olha só, tá? Dessa execução, ele dá um log para mim, tanto .log, tanto quanto HTML, ok? Se eu entrar aqui nesse log aqui, .log, vamos visualizar aqui, vi, esse cara, ele mostra para mim o que ele fez, tá? O que era aqui, né? Era um pré-check, o status foi feito com sucesso, o tempo que o startup time, o tempo que ele iniciou, tá? O log de diretório e um log aqui para também os detalhes, tá bom? Então vamos ver esse log aqui. Se eu entrar aqui naquele log lá de dentro, ele vai mostrar aqui, ó, todas as operações que ele fez, tá bom? Informações do banco, versão, se ele está compatível, a plataforma, o time zone, se ele está em archive ou não, se está em read only e a edição. E aqui os recursos que ele vai fazer o upgrade, ó, que vão sofrer o upgrade. E se eles estão válidos, né, aptos a sofrer o upgrade, tá bom? Aqui também mais sobre os componentes, tá bom? Aqui ele faz algumas recomendações antes do upgrade, tá? A gente não vai executar, é só apenas recomendações, tá? E aí ele até sugere algumas alterações que você pode ou não fazer, ok? Ele vai te falar também o que pode não estar suportado, aqui no caso o Apex não está suportado, o Apex você pode atualizar depois, não tem problema. Ele recomenda coletar estatísticas, tá? A gente não vai fazer isso antes, mas se o seu banco for muito grande, pessoal, faz, tá? É importante, mas a gente vai estar fazendo depois também, tá? Algumas coisas informativas aqui que ele vai estar falando para você, tá bom? Então aí tem algumas coisas aqui depois do upgrade também, né? Basicamente coletar estatística e assim vai, tá? Depois disso, pessoal, tem o script HTML também, tá? Ele aqui para ver, a gente teria que abrir no browser. Quer ver? Deixa eu copiar ele aqui para o meu home. Esse HTML é interessante vocês verem, tá? Copiei ele aqui para o meu home. Como é que é o nome do arquivo? Status. Ó, copiei ele aqui para o meu home. Eu vou copiar ele aqui para minha máquina física. Vou abrir aqui o meu utilitário de transferência aqui do MOBA. Ó, ele está aqui. Quer ver? Eu vou copiar aqui para a pasta que eu estou gravando o curso. Vou pegar ele aqui, arrastar para cá. E aí ele apareceu aqui, ó. Quer ver? Vou abrir ele para vocês verem o tanto que é bacana. Ó, ele te dá um
um informativozinho bem bacana de como foi essa parte do pré-check, tá? Da analyze, tá? Então, bem formatadinho, bonitinho, tá? Ele fala o que foi feito e o status. Aquelas informações que estão no log, né? TXT, só que de uma maneira mais formatada, né? Mais bonitinha. A gente vai estar vendo esses caras também ali depois do upgrade, tá? Então, vou fechar aqui. Vou voltar aqui, tá bom? Então, só para vocês verem que esse HTML é bem interessante de você ter, tá? Depois que fez o Analyze, pessoal, a gente tem a parte do Fix-Up, tá? Fix-Up é essa parte aqui que ele mostrou de recomendações, tá? Às vezes pode ter, às vezes pode não ter, e esse Fix-Up ele vai ajustar algumas coisas que podem estar com problema, ou só as recomendações que ele fez lá antes, tá? É sempre importante rodar para poder ajustar alguma coisa que precise. Então, eu vou rodar aqui, né? Rodando a variável de ambiente novamente, e aí chamo o jar, autoupgrade.jar, menos config, o arquivo de configuração, menos more, fixup, tá bom? Vou rodar ele aqui. Percebam que eu estou rodando o comando dentro de onde está o meu jar, tá? E onde está o meu arquivo de configuração também, que eu gerei nesse mesmo diretório. Então, feito isso, ele vai fazer aquele mesmo processo anterior, tá? Ele vai vir aqui entrar, né, carregar as opções desse auto-upgrade, através pelo arquivo de configuração, e aí ele está falando que está sendo processado um arquivo. Aqui a gente vai conseguir ver, pessoal. Ó, o comando aqui, ó, LSJ, vamos ver? LSJ. Ó, o que ele mostra para mim? Que eu tenho um job chamado 101, número 101, do banco ASL, que está no estágio de pre-check. Está a operação de prepare, que ele está rodando, startou nessa data. A última atualização foi essa. E nessa mensagem aqui ele vai trazendo mais status. Tá? Então, se eu ficar fazendo aqui, ó, LSJ. LSJ. Ó, perceba que alterou, né? Aqui o operation estava preparing e agora está execute. As etapas, né? Estava aqui 61, 102 e agora está nessa 67. Então, se eu ficar fazendo, ele vai atualizando para mim esse status, tá? E aí eu posso utilizar esse outro comando, do status-job, e colocar o número do job aqui, ó. Ok? Então, 101. Aí ele dá mais detalhes do que está acontecendo, tá? Startup time, o tempo que ele está levando, nesse momento 1 minuto. End time ainda não tem. Essa é a última atualização. Ele está no estágio de prefix, está executando e está rodando. Tá bom? E aí, o sumário dos stages que ele está, que ele passou e que ele está, tá? Setup foi menos de 1 minuto, pré-check menos de 1 minuto, prefix menos de 1 minuto, está rodando. Ok? Aqui é a localização dos logs da execução. E aqui, informações de detalhe do que ele está fazendo, onde ele está e o status. Tá? Então, se eu ficar rodando aqui, ó, vou pegar aqui em cima, ó, perceba que já alterou aqui, ó, nos detalhes. Tá? Aqui antes não tinha finalizado, agora aqui já finalizou, né, a parte do dicionário. Se eu rodar novamente, opa, copiei ali de cima, deixa eu pegar aqui novamente. Se eu vier aqui rodar o status do job, né, não alterou ainda. Posso rodar o LSJ de novo. Ele aqui já atualizou. É onde que ele está. Quase que eu rodo aqui novamente. Status do job. Ele mostra aqui que ele ainda está no prefix objects, tá? E aí é só ir acompanhando, pessoal. Eita, copiei. Seleciona, ele copia. É só ir acompanhando, ó. Já mudou, ó. Já aumentou aqui a lista, né? Antes estava aqui no prefix objects. Então ele já passou para essas outras etapas aqui. Tá? Então posso ir acompanhando o job, ó, conforme ele vai executando. LSJ. E aí já finalizou. Foi rápido, tá? Da mesma forma que o Analyze, pessoal, o Analyze aqui, né? Cadê o Analyze? Analyze aqui. No FixUp ele faz da mesma forma. No final ele te dá
o que aconteceu, se finalizou com sucesso, teve falhas, teve algum pendente. E aí ele te dá os logs. Ó. Da mesma forma, se eu vier aqui e entrar nesse log do FixUp, aí vai dar erro ali porque tem um ls. Ele mostra para mim o que ele fez. Ó. Na verdade ele incrementou, né? Aquela etapa de pré-check e a de FixUp. Tá bom? Então ele fez ali e está com sucesso. Ok? Da mesma forma tem o log HTML, tá? Ele vai mostrar igual, eu mostrei ali anteriormente. Eu não vou baixar esse, eu vou deixar para baixar só depois que ele finalizar o upgrade mesmo, tá? Porque aí vocês vão visualizar lá o tanto que é interessante, tá? Então fez o FixUp, tá, pessoal? Então tem que fazer dessa forma, tá? E aí depois disso, aí é de fato fazer o upgrade, tá? O upgrade, o que muda aqui no comando é o deploy, tá? Então roda zero de ambiente, java -jar, auto-upgrade, -config, arquivo de configuração, -mode deploy, tá bom? Então vamos rodar aqui. Vou rodar zero de ambiente, copiar aqui o comando, tá bom? E colar aqui, e aí mandar ele executar. Da mesma forma que foram nas outras duas etapas, né? Ele faz como se fosse um login aqui no auto-upgrade.jar, fala que vai ser processado um comando. Ok? E aí a gente acompanha da mesma forma, lsj, ó. Ele começou a fazer o upgrade aqui, está na parte de pré-check, está preparando, está rodando, a data que ele startou, data hora, a última atualização e a quantidade de etapas que faltam dentro dessa etapa. Tá? Não posso fazer a mesma coisa, status -job 102, tá bom? Aí ele vai mostrar da mesma forma que a gente já visto anteriormente, tá? Startup time, onde que ele está, se está rodando ou não, ó, os estágios pendentes, tem 9 estágios pendentes, o que ele já fez, ó, e aonde ele está aqui, que é ele em progresso, tá bom? E aqui é onde está localizado os logs, tá? Então se eu ficar aqui, LJS, LSJ na verdade, né? LSJ, ele continua, está falando que está rodando o meu upgrade, ó, agora ele está na etapa de upgrade. Se eu vier aqui, status -job 102, ele vai estar aqui, ó, DB upgrade in progress. Tá bom? E aí é só ficar acompanhando, pessoal, LSJ. Quando finalizar, ele finaliza igual foi lá na parte de FixUp, tá? Então, status do job aqui novamente, tá aí, LSJ. É só ir fazendo esses comandos para ir acompanhando como é que está a evolução, tá? Vamos deixar ele rodar aí, pessoal. No final, eu retorno. A gente continua, tá? Ó, pessoal, só para vocês visualizarem aí a evolução, tá? Depois ali de algum tempo, ele começa a mostrar o percentual de atualização, ó lá. SJ, né, 44%. Se eu vier status -job 102, ele mostra ali para mim também, ó, a evolução, né, em percentual do upgrade, tá? Aqui ele mostra o tempo que está levando esse upgrade, o tempo que levou até agora, certo? Então aqui ele vai mostrando para a gente, ó, o percentual de evolução. O LSJ ele vai aqui incrementando até finalizar tudo, tá? Só para vocês visualizarem aí e que ele mostra para a gente em percentual a evolução do upgrade, certo? Bom, pessoal, finalizou aqui o upgrade, certo? Ao final aqui ele mostra, né, um banco foi atualizado, que um job foi finalizado, não teve nenhum erro, nenhum pendente. Depois ele fala que, ó, dropar o restore point que ele criou, tá? O guarantee restore point, tá? Isso aqui é interessante, pessoal, até coloquei como etapa aqui, vou até copiar ele aqui antes, tá? Nesse caso aqui, né? Esse restore point, que é o que ele cria como forma de fazer um rollback caso dê algum problema
aqui no upgrade, tá, pessoal? A gente não tem a opção de escolher. Ele mesmo cria o restore point e faz o processo. Ele é o que vai garantir que a gente consiga voltar ao banco caso dê problema no upgrade, tá? Então no final ele fala para dropar ele, beleza? Antes disso, pessoal, vamos ver aqui os logs, né? Ele dá aqui logs também, igual ele deu nas outras etapas, tá? E aí se a gente vier aqui visualizar o ponto log, ele traz pra gente ali, ó, todas as etapas que ele fez, né? Ó, criou o Guarantee Store Point, pré-upgrade, pré-check, pré-fix-up, drain, e assim vai, DB upgrade, o pós-check, pós-fix, o pós-upgrade e os updates aqui, tá? Cada um tem os seus logs, tá? Para visualizar é só entrar em cada um deles. E aqui ele também dá o log HTML, certo? Eu vou copiar ele novamente, vai copiar por cima daquele outro que a gente tinha copiado, não tem problema não. Vou copiar ele para home, barra Oracle. Vou baixar ele aqui novamente, vou apagar aquele que eu tinha aqui, ó, baixado antes, nessa pasta aqui. Vou apagar esse aqui. Vou abrir o SFTP aqui, vou atualizar. Vou copiar aqui ele para aqui, beleza, copiou aqui. Ele dá um sumário aqui, né, ó, de todas as etapas, né? Um sumário bem formatadinho, bonitão, né? Ele dá aqui pra gente, né? Todas as etapas, da mesma forma que está lá no TXT, tá no ponto log. Então, a etapa, se foi feito com sucesso ou não, o tempo de duração, certo? Aí dá os detalhes. Então, pré-upgrade de sucesso, o log do diretório do log, prefix up, drain, tudo com sucesso. Só para vocês visualizarem aqui. Tanto que é bacana esse relatório. No final, o que ele dá em formato HTML, tá? Então, visualizando os logs, tudo feito com sucesso. Então, a gente tem um banco de dados feito com upgrade. Ok. Vamos dropar aqui o restore point. Tá bom? SQL Plus barra sysdba. O banco está aqui. Vou dropar. Beleza, dropado. E só para a gente visualizar, né? Select instance name status from $, instance. Select from $, version. Beleza, né? O banco de dados agora está feito o upgrade, tá? Aqui para o 19, tá bom? E aí, próxima etapa, ajustar o listener. Vamos deixar só o listener do 19 no ar, né? Então, ponto, cifrão, barra. Ponto, espaço. 11, vamos parar o listener. Stop do 11. Vamos aqui visualizar o do 19. LNCTL status. Ó, ele está aqui no ar, mas não está registrado o banco. Vamos ver se ele... for só register alter system register. Vamos ver se ele vai registrar. Ó, não registrou. Provavelmente deve ser alguma coisa com o listener. Show parâmetro de listener, né? Ó, aquele local listener é o SL. Eu vou retirar aquele nome porque ele provavelmente pegou o do outro. Beleza, alter system register
Pode ser que isso aconteça, tá? Beleza. Porque ele veio com aquele parâmetro setado do 11. E ele não reconheceu. Depois disso, foi só limpar ele, né? Igual eu fiz aqui agora. Que ele registrou. Beleza, pessoal? Então a gente tem aqui o banco atualizado, né? Depois disso é coletar estatísticas, tá bom? Ele, como a atualização ele mexe com uma série de objetos do dicionário de dados, então é importante coletar estatísticas. A gente já está coletando do banco, do dicionário de dados, estatísticas de objetos fixos, estatísticas fixas de objetos, tá bom? Então o que eu vou fazer, né? Vou aqui no Home, vou criar um arquivo stat.sql, vou jogar esses 3 comandos, para quê? Só para não ter que ficar executando de um por um, tá, pessoal? Vou salvar o arquivo cat stat. Ó, tá lá. Então aí eu vou entrar no banco de dados. Ok, SQL Plus / sysdba. Vou chamar esse arquivo que eu acabei de criar. Ele vai executar os 3 comandos, que são os comandos de coleta de estatística, tá bom? Pode ser um pouquinho demorado, vou deixar ele executando aí, assim que finalizar. Aí essa execução a gente finaliza esse upgrade. Bom, pessoal, finalizou aqui a coleta, certo? Ele dá aqui o resultado. E aí, por fim, a gente tem aqui todas as nossas atividades feitas, ok? Então, a gente tem aqui um banco atualizado, feito upgrade do 11 para o 19, 5 instances e tudo mais. Tá? Todas as etapas aí a gente passou para poder fechar aí a parte do upgrade. Tá bom? Todos esses scripts vão estar disponíveis para vocês. E aí vocês podem simular aí também no ambiente de vocês. Beleza? Não tem mais nenhuma etapa. E aí, por fim, é tocar o barco aí com a atualização. Fechou? Então é isso, pessoal. A gente viu aí como fazer o upgrade da versão 11Z para 19C, né, sem CDB, utilizando aí a ferramenta do AutoUpgrade.jar, né? Vocês viram que é bem simples, uma série de comandos que você emite. Por fim, ele te entrega ali o ambiente feito upgrade. Então, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve para ajudar a fortalecer aí o conteúdo, para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis. Curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Conto com a força aí de vocês. Então é isso. Beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.